deputada Fatinha, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, cidadãos ainda presentes nas galerias, trabalhadores desta casa. Quero hoje fazer uma intervenção compartilhando uma leitura dos acontecimentos políticos no Brasil. Deixei para fazê-lo hoje, não quis fazer na sessão espremida de quinta-feira passada, porque acho que é importante para quem tem tribuna não silenciar sobre certos aspectos que considero graves, não é? E quero aqui decliná-los. Todos já sabem, porque já me manifestei outras vezes aqui, a leitura que faço das circunstâncias políticas que enfrentamos no Brasil contemporâneo. Considero que vivemos sob um golpe de Estado, sob uma violenta ruptura democrática, que não se explica apenas ou sequer preponderantemente pelas disputas partidárias tupiniquins. Evidentemente que o golpe encontra seus operadores nacionais, na maioria do Congresso Nacional, em segmentos expressivos do Poder Judiciário e até do Ministério Público, com o endosso de veículos da mídia oligopolizada, aliás, marca incrível da desigual distribuição de veículos de comunicação na sociedade brasileira. Esse golpe de Estado teve duas fases preliminares. A primeira fase preliminar foi a manipulação por parte dos grandes veículos de comunicação, sobretudo da Globo, das manifestações de 2013. O povo ir às ruas se manifestar é sempre positivo. Entretanto, eu me recordo bem, deputado Paulo Ramos, que o primeiro comentário, ali no calor da hora, feito por Arnaldo Jabor, no jornal, aquele último jornal da noite, que aliás eu não assisto há muito tempo, sobre as manifestações de 2013, foi no sentido de desqualificá-las. Chegou a classificá-las como de responsabilidade de uma esquerda anacrônica e castrista, deputado Osório. No dia seguinte, não foi uma semana depois, no dia seguinte, ele se expôs em autocrítica e disse que, na verdade, aquelas manifestações eram muito robustas, vigorosas e mais importantes até do que aquelas que tinham contribuído diretamente para o impedimento de Fernando Collor de Mello. Isso está disponível em YouTube, para quem quiser checar ou quem quiser relembrar. E a segunda preliminar, que essa atitude do Jabor foi a senha para a gente entender que aquelas manifestações seriam manietadas, seriam manipuladas, inclusive com a marca violenta da criminalização da política e dos partidos políticos. E a segunda preliminar foi a atitude adotada desde a divulgação do resultado das eleições presidenciais de 2014, por parte do candidato derrotado em segundo turno, senador Aécio Neves, do PSDB, que se recusou a reconhecer o resultado das urnas, inclusive propugnou até para uma recontagem de votos, portanto, sem jamais reconhecer o resultado daquela parelha eleição, é verdade, mas que deu vitória por mais de 54 milhões de votos a presidenta Dilma Rousseff, aliás, única presidenta constitucional do Brasil até 31 de dezembro de 2018. A partir daí, o golpe se desenrolou em 3 atos. O primeiro ato foi a deposição da Dilma, sem crime de responsabilidade, aliás, que manteve seus direitos políticos preservados, pode disputar as eleições de 2018 e vem liderando, inclusive, as pesquisas para o Senado no estado de Minas Gerais. Ou seja, aos golpistas bastava tirá-la da presidência da República e ali colocar esta camarilha comandada por Michel Temer. E aqui sei que tem deputados do PSDB que integram o governo, mas que aqui já se pronunciaram que são contra a manutenção do PSDB no governo. Mas, de qualquer maneira, bastava aos golpistas esse movimento. O segundo ato está em curso, está em pleno andamento, que é o processo de implantação desta agenda antinacional, desta agenda antipovo, marcada pela entrega das principais reservas de riqueza ao capital internacional, grande fiador do golpe de Estado, confisco avançado de direitos sociais e trabalhistas,
essa tentativa grotesca de financiarização da Previdência Social, porque, ao fim e ao cabo, o grande objetivo da contra-reforma de Michel Temer em relação à Previdência é colocá-la sob o controle dos agentes financeiros e obrigar aqueles que puderem ter uma Previdência complementar, buscar essa Previdência junto à iniciativa privada, junto aos setores do capital financeiro, que passarão a gerir amplas carteiras de Previdência privada. Congelamento de políticas, de investimentos em políticas sociais por 20 anos. Desmantelamento do Parque Científico Nacional, ou seja, uma agenda que promove mais miséria e mais pobreza. Aliás, a olhos vistos, basta andar pelos municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. Hoje eu estive, deputada Fatinha, na sua Duque de Caxias, estive em reunião. É impressionante como aumenta a pobreza, como em Niterói, como em São Gonçalo, como no Rio de Janeiro. Então, uma agenda que aumenta a pobreza e a miséria e, ao mesmo tempo, compromete de forma absurda a condição do Brasil como país soberano, como país altivo, como país que pode se colocar como protagonista na cena internacional. Esse é o segundo ato. E o terceiro ato é esta tentativa travestida de um processo judicial burlesco, farsesco, de caçar os direitos políticos do ex-presidente Lula. Porque, para que isso se confirme, que na verdade a intenção é caçar os seus direitos políticos, para que não possa se candidatar, e voltar pelo voto popular para revogar essa agenda entreguista, é preciso implodir todos os pilares que sustentam o Estado Democrático de Direito, ou os resquícios daquilo que poderia ser um Estado Democrático de Direito no Brasil. Aqui me refiro a pelo menos dois deles. Não é normal, não acho natural, quem quer que seja o réu, quem quer que seja a pessoa, não é normal, não devemos tratar com naturalidade o fato de que um dos pilares centrais do Estado Democrático de Direito, que é o devido processo legal, está sendo implodido. No Brasil não vale mais, deputado Osório, no Brasil não vale mais o princípio da presunção de inocência. No Brasil não vale mais o princípio segundo o qual cabe ao acusador o ônus da prova. No Brasil não vale mais o amplo direito de defesa. No Brasil não vale mais o trânsito em julgado sequer. Isso é muito grave, pessoal. Isso pode atingir qualquer um, em qualquer momento. Por outro lado, vou concluir, um outro pilar é a questão da imprensa, que muito se defende, e é preciso se defender com unhas e dentes, a chamada liberdade de imprensa, né? A liberdade de imprensa em relação aos conteúdos, ela é intocável, né? Aqui estão muitos deputados com trajetórias e de partidos que lutaram contra a censura e que não abrem mão da liberdade de expressão, inclusive através da imprensa. Só que a liberdade de imprensa não se dá apenas no combate à censura. A liberdade de imprensa se dá também quando há pluralidade de informações, pluralidade de editoriais, pluralidade de ideias e de pontos de vista sobre o mundo a serem apresentadas segundo a visão de diferentes veículos. Numa sociedade como a brasileira, em que menos de 10 famílias concentram mais de 80% dos grandes veículos de comunicação, essa realidade não se manifesta em nenhuma sociedade democrática do mundo. Isso é inaceitável e nós temos tratado essas questões de maneira banal, de maneira trivial, segundo o freguês, segundo a vítima da hora. Eu quero destacar que, para muito além da conjuntura eleitoral de 2018, para muito além da questão do presidente Lula, é muito importante destacar o que está em jogo. Na minha opinião, não é preciso defender o PT, não é preciso concordar com o programa do PT, não é preciso sequer ser eleitor de Lula. Basta estar ao lado do Estado Democrático de Direito, basta estar ao lado do devido processo legal, basta estar ao lado da democracia para perceber e entender que o que está acontecendo com o Brasil é algo absolutamente estranho e que não deve ser tratado de maneira banal, naturalizada ou trivial, como tem sido até o presente momento. Queria fazer este registro, não quero silenciar em relação a tudo isso, quero continuar esse debate na sessão de amanhã, mas, enfim, era importante me expressar dessa forma no dia de hoje. Obrigado.